Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Este é mais um programa Uma Nova Visão, hoje abordando o tema separação conjugal e recomeço. Nós já temos o programa Casamento Saudável no nosso site do Uma Nova Visão. Há poucas décadas, nós não tínhamos dificuldade em definir o que era família, e tampouco em definir quais eram os membros dessa família. Mas esse conceito foi se modificando. E hoje em dia cresce a quantidade dos novos arranjos daquilo que se convencionou chamar família. Nós, quando falamos de família, sempre falamos de amor. Casamento é amor. E normalmente a gente diz que amor é cego, pois ele devia ser de olhos bem abertos. Então, amor é cego. E existem algumas situações de vida em que nós não fazemos muitas perguntas. Uma delas é quando nós encontramos uma pessoa e estabelecemos um vínculo afetivo. Existe a seleção para um determinado trabalho, o currículo para um determinado cargo. Para o coração, a gente diz que o amor é cego e a gente também não faz as escolhas de maneira muito objetiva. Então, o amor é importante, mas olha essa estatística. A cada 2 casamentos, 1 termina em divórcio. Mas nós ainda acreditamos em casamentos que duram a vida inteira. Como é que funciona isso? Nós acreditamos num casamento que dura a vida inteira e temos uma estatística que nos mostra que a probabilidade do casamento não dar certo é muito alta. A insatisfação conjugal é um grande problema social em função da alta incidência. Por que é um problema social? Porque atinge não só a afetividade das pessoas envolvidas naquela família, como envolve dinheiro, patrimônio, tristeza, depressão, desespero, e isso tudo tem uma consequência social bastante importante. Numa pesquisa nos Estados Unidos, 1 entre 4 casais americanos declararam-se infelizes com o casamento. E um dado interessante é que o grau de insatisfação ele aumenta proporcionalmente ao tempo de existência do casamento. Então, por que será que esse número vai aumentando de tal maneira, essa insatisfação vai ficando tão grande, que acaba resultando em separação? Então, nós temos algumas possíveis questões, algumas possíveis causas dos problemas mais frequentes no casamento. Um deles é a falta de cuidado com a relação como um todo. Por vezes nós ocupamos demais nosso tempo com a festa do casamento. Então, casamentos que as pessoas reservam a igreja, por exemplo, se for a igreja da moda, com mais de 1 ano de antecedência. O processo do que vai ser servido no casamento é algo também que demanda muito tempo. É preciso fazer a degustação em vários locais. O arranjo, a cor, o tom, aquela nuance. Quem vai fazer o arranjo da mesa, o buquê, o vestido de casamento, onde vai ser feito o terno, a locação, como é que tudo isso vai funcionar? Então é um planejamento de alta envergadura e muito caro. E quando esse rito de passagem, porque o casamento é um rito de passagem, quando ele se conclui, está ali a realidade do casamento. E muitas pessoas, depois da cerimônia religiosa, quando voltam e iniciam uma convivência que acabou aquele glamour, entram em depressão. Entram em depressão, por quê? Porque a festa é muito bonita. A cerimônia pode ser muito interessante, mas a vida é concreta. A vida ela é feita, o relacionamento é feito no dia a dia de questões que implicam lavar a louça, ir ao mercado, fazer uma série de trabalhos e muitas vezes o próprio casal trabalha fora. Aí querem ter um filho, ficam muito aflitos porque querem aumentar a família, ter um bebê e em seguida não tem onde pôr o bebê. Começa a procura onde eu vou deixar a criança. E vira mais uma situação de estresse. Então, nós temos aí que quando
chega a hora do contato, às vezes as pessoas não gostam muito da realidade, estão cansadas, às vezes enfrentando problema no trabalho, às vezes chegando em casa contrariados com alguma coisa que não saiu certo, às vezes tendo tarefas domésticas a serem realizadas. E aí aquele glamour, aquela coisa bonita do tempo em que houve um namoro, que houve uma convivência, até o ápice do glamour, que é a festa, na maioria dos casos, acaba que no outro dia todo mundo lava o rosto, o cabelo volta a ser o que era, e ninguém vive 24 horas por dia como se tivesse acabado de sair para uma produção, para um jantar, para uma coisa toda. Então as pessoas acabam ficando à vontade. E ficando à vontade, assim, andei de salto o dia inteiro, chegar em casa, vou tirar a maquiagem, botar aquele chinelão, aquele pijama confortável, e a outra parte também. E em seguida as duas pessoas se encontram, né? Falam, então é você, né? E aquele choque, né? E outra, a convivência leva a compartilhar esses momentos de intimidade que muitas vezes antes não eram compartilhados. E aí fica esquisito, porque perde um pouco da fantasia. Então, cansaço por excesso de trabalho também é uma questão importante. As pessoas hoje trabalham muito. Raras pessoas conseguem sair do trabalho 5 ou 6 horas da tarde. Se conseguirem, ainda terão um tempo pela frente de trânsito, de desgaste. E muitas vezes, não tendo uma assessoria doméstica, precisam chegar em casa e ainda tem muito serviço, porque casa dá trabalho. Então, como é que fica? Às vezes as crianças estão aguardando, e tudo que a pessoa, tudo que o casal quer naquele momento é sentar, muitas vezes, na frente de uma televisão e desligar. Né? E não tem o botão do desligar, porque tem a demanda, tem a lição de casa, tem o brincar, tem o prazer de ficar junto, que gradativamente pode ser substituído pelo cansaço, pelo estresse e pela vontade de não fazer nada. Críticas constantes. A título de contribuição, muitas vezes os casais estabelecem verdadeiras guerras. Competem como se estivessem num campeonato de alguma coisa. São extremamente críticos e fazem da família, da relação, uma trincheira. Estão sempre à espreita daquilo que o outro vai fazer, do ponto de vista dele, de errado. E quando isso acontece, o outro pula e diz, está vendo? Né? E aí fica essa situação de crítica constante. Com isso, a falta de diálogo. As pessoas não conversam. Às vezes, mas comentam. Eu digo que às vezes as pessoas fazem o acompanhamento dos trabalhos. Hoje aconteceu isso no meu trabalho, eu falei isso, agora entrou um projeto, e parece uma discussão de negócios e não dos assuntos que de fato fazem parte do âmbito da convivência familiar. Desemprego, falta de dinheiro é um problema que gera um grande estresse. A infidelidade é um problema seríssimo, que também devasta as famílias. As drogas lícitas e ilícitas, então, bebem, fumam, ou muitas vezes usam drogas mais pesadas, e isso acaba alterando o relacionamento, a dinâmica familiar, e as coisas ficam mais complicadas. E as manias. Né? Então, cada um tem um jeito de lidar com as coisas. E as pessoas têm manias. Né? Um guarda jornal, tem pilhas de jornal, o outro compra 2 revistas iguais. A pessoa fala, olha, não pise na beirada, nos pelinhos do tapete. Por quê? Porque o outro penteia o tapete. E aí, quando é o caso da mulher que faz isso, o marido tem que pular, porque se ele desmanchar, já é motivo de encrenca. Né? Isso é muito real. Né? Você, de novo, tirou do jeito que tem que ficar. Você tirou tal coisa do lugar. Mas não pode ser em qualquer lugar, essa casa não é minha também, mas deixe isso neste lugar. Então, eu estou colocando pequenas questões, mas isso é apenas uma pequena amostra dos problemas que podem acontecer. Famílias de origem, isso aqui dá uma encrenca
muito grande. Olha, é muito comum ouvir isso. Meu marido, ele é assim porque a mãe dele fez assim e fez assado. Quantos anos tem o seu marido? 50. Puxa, ele ainda obedece à mãe dele? Ele permanece aquela criança de 5 anos que foi educado do jeito que aquela mãe pôde, do jeito que ela soube? Será que não é hora desse homem de 50 anos ver o que é melhor para ele? Por outro lado, é melhor brigar com a sogra do que brigar com o marido. É melhor atribuir essa causa a uma pessoa que não faz parte daquele casal do que a dificuldades que possam existir no próprio casamento. E aí, numa série de outras questões, ajudar a família, gastar dinheiro com pais velhos, tudo isso é uma grande dificuldade de pessoas que envelhecem e depois têm que ficar, às vezes, na casa de um filho, na casa de outro, e agora ela vem, agora ele que vem. E essa falta de acolhimento que caracteriza ainda o nosso ser humano. Bom, então o divórcio é um dos eventos mais estressantes da vida. É algo que mexe muito com as pessoas. E num dia desses, ouvindo uma pessoa falar para outra que estava se separando, a que estava ouvindo disse: meu Deus, acho que eu morro se acontecer isso comigo. E a outra que já estava abalada, ficou mais abalada ainda, pensando, então eu também acho que vou morrer. Eu também não vou sair dessa crise. E ela não tinha alternativa. Por quê? Porque o casamento só vai para frente se as duas partes quiserem. Quando só uma parte quer, não vai para frente. É como terapia de casal. Ela só acontece quando ambos querem e se colocam de uma maneira positiva, de uma maneira atuante, se empenham para que dê certo. Então, o amor é um fator importante, mas querer que dê certo é tão importante quanto o amor, porque tudo é chamado de amor. Independente do desejo de separação ou da qualidade do casamento, o impacto emocional costuma ser muito forte. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes se casam não com o outro, mas com as suas fantasias. Ela projeta, ela coloca no outro aquilo que ela imagina que possa ser bom para ela ou para ele. Então, nós estamos sempre num conflito muito grande. Por quê? Porque o outro pode ser o que ele pode, o que ele quer, o que ele consegue. Muitas vezes, aliás, eu diria que raras vezes, nós conseguimos suprir uma pequena parte da expectativa fantasiosa do outro. Então, o forte investimento emocional e as fantasias projetadas no casamento geram sentimentos de rejeição, de frustração, abandono, insegurança, principalmente quando acontece a separação. Então, ele não gosta de mim por conta disso, ele não fez tal coisa porque então não gosta de mim, ela não me dá atenção, portanto não gosta de mim. E as pessoas deixam de perguntar umas às outras o que é que elas gostam e o que é que elas podem. Então, a queixa da falta de carinho, por exemplo, ela é uma queixa frequente. E o que é a queixa do carinho? É quando o outro faz alguma coisa que não é considerada carinho pelo que recebe, mas para quem faz, muitas vezes é o carinho. É o que ele pode dar. Então, tem gente que toca, que faz uma carícia, e outro que fala, olha, eu comprei tal coisa que você estava precisando, ou eu te acompanho ao médico. Mas isso não é carinho, é obrigação. E aí o desentendimento, porque naquele código corresponde a cuidado, carinho, atenção, parceria. Então, nós temos aí, quando o casamento acaba, parece que desmorona. Por quê? Porque gradativamente foi sendo considerado por uma das partes ou por ambas que ali não existia mais amor. E às vezes o casal chega e diz que ama um ao outro. Diz que acha o outro bonito, que acha a moça bonita. Mas, apesar de tudo isso, a vida é uma guerra. A vida
é aquela relação onde um está esperando o erro do outro para cair em cima do outro, apontando o que está acontecendo. Então, o que acontece? Tudo aquilo que a gente acumula, em algum momento explode. Portanto, o diálogo ele é fundamental. Seria importante que todo casal tivesse o dia do diálogo. Mas não é o dia da reclamação. É o dia de conhecer o outro. Mas eu já conheci. Não, aquele está em constante transformação, porque esse é o objetivo da vida. E eu preciso acompanhar. Por vezes um amigo, uma amiga, sabe mais nos nossos processos do que aquele com quem a gente convive dentro de casa. E as pessoas vão ficando estranhas. A outra coisa que é pouco falada, parece que só os artistas fazem isso, é o contrato do casamento. Como é que a nossa relação vai funcionar? E essa é uma questão também delicada, que gera muito problema. Pacto ou contrato antinupcial é usado para proteger bens, defender patrimônio, acordo de pensão para filhos, pensão para cônjuge, responsabilidade sobre dívidas, abdicação de convívio, saídas individuais, infidelidade. Mas isso tem que estar no contrato? Muitas vezes o contrato é o cônjuge infiel deixa de ter direito a tal coisa, a partilha, ao bem X. Ou será considerado infidelidade tais situações. Ou é possível sim que uma vez por semana, por quinzena, por mês, ela possa sair com as amigas para uma balada, ou ele possa fazer isso com os amigos. O fato é que, por escrito ou não, as coisas têm que ser combinadas. Porque se não combinar, é problema na certa. Já é mágico uma pessoa achar que entra numa relação que vai durar a vida inteira e a estatística mostrar que não é isso que acontece. Então, cada um coloca no contrato o que for importante do seu ponto de vista. Isso não se faz no Brasil. É raríssimo isso acontecer. O contrato pré-nupcial. Como é que nós vamos funcionar? Mas o amor precisa de acordo? O amor não precisa de acordo, mas o casamento precisa. O relacionamento precisa. Porque, querendo ou não, esse contrato existe. Então, o contrato não é romântico. Então, nós nos amamos, temos um projeto de vida, agora vamos fazer um contrato. Porque a história de que seremos fiéis na vida, na morte, essa coisa toda, não é bem assim, porque senão a estatística mostraria um outro resultado. Então, nós temos aqui, não é romântico, mas é justo. As pessoas ficam um pouco chocadas quando falam da questão do contrato, mas tem que ser combinado antes. Olha, querida, eu jogo futebol toda quarta-feira à noite. E eu pretendo continuar jogando futebol quarta-feira à noite quando nós nos casarmos. E mesmo que tenhamos filhos, eu pretendo continuar. Eventualmente eu posso não jogar, mas eu quero manter o meu futebol. Está combinado. É possível repactuar? Sim, mas repactuar significa fazer um novo acordo. E isso só será possível se as duas partes assim quiserem e combinarem e contratarem de fato, antes que dê uma série de outros problemas. Então, uma coisa é o romance, a outra coisa é o contrato. Fica pesado falar isso, não fica? Fica esquisito, eu vou me casar e antes, mas nós vamos fazer o contrato. Mas tem um ditado popular que o que é combinado não é caro. Né? A outra é essa questão, como é que vai funcionar isso aqui? Como é que as pessoas entram com bens, quem vai cuidar da conta bancária? É conta conjunta? Nós vamos rachar a conta, vamos rachar proporcionalmente, vamos colocar tudo numa conta só, administrar isso, o que sobrar também é nosso. Como é que funciona? Porque os casamentos estão mudando. Hoje, um casamento moderno, atual, é muito comum a gente encontrar o rachar a conta, rachar as despesas. Antigamente, o homem pagava a conta. Ele se responsabilizava pelo orçamento da casa e a mulher cuidava do funcionamento da casa, dos filhos e quase sempre da própria educação dos filhos.
Hoje mudou. A mulher sai para trabalhar. Quem vai lavar a louça às 10 horas da noite, 9h30 da noite, ambos estando cansadíssimos. Então, essas coisas precisam de um ajuste. No Livro dos Espíritos, na pergunta 701, nós temos qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural. Então, uma coisa, lei natural. Né? A poligamia é uma lei humana, Kardec recebe essa resposta, cuja abolição marca um progresso social. O casamento segundo a lei de Deus, qual é a lei de Deus? A lei de Deus é a lei do amor. Mas Deus é ordem. Então, é preciso que a vida de cada um de nós funcione dentro de uma ordem, de uma organização. E essa lei deve fundar-se na afeição, no carinho, no amor dos seres que se unem. Na poligamia, não há uma verdadeira afeição e não há mais do que sensualidade. Além da sensualidade, tem os arranjos, tem a cultura, tem a questão do povoamento da terra, de uma determinada região, do poder de uma determinada tribo num determinado lugar. Então, como é que isso funciona? Né? Então, essa é a resposta. E a nota de tradução desse exemplar, que o tradutor foi Herculano Pires, ele diz o seguinte, que o impulso poligâmico não é instinto biológico. Se não é instinto biológico, não faz parte da natureza ser uma pessoa com uma vida além de ter uma pessoa. Então, ter a poligamia na sua possibilidade. Mas um simples resquício das fases anteriores da sua evolução. Ou seja, sinal de que não houve ainda uma evolução. É isso, não uma necessidade propriamente. Não sendo irracional nem controlado pelas leis naturais das espécies, nós vamos encontrar espécies que são monogâmicas. O homem tem o dever moral de refrear esse impulso e sublimar a sua afetividade através do amor conjugal e da família. Então, o que é sublimar? Se nós pegarmos um conceito dentro da psicologia, nós vamos entender que sublimar é deslocar isso que eu sinto para uma outra coisa, para uma outra atividade, que me dê realização e me tire daquele impulso que eu teria de um outro lado. Mas, na verdade, sublimar é tornar sublime. É tornar sublime a sua afetividade dentro dessa relação que ele quis estabelecer. E como é que vive o homem separado? O homem separado, divorciado, inicialmente ele tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar. Sensação de solidão em função da perda do convívio diário, com os filhos, com as coisas, com a história, com a casa, com tudo que foi criado em conjunto e, portanto, por ele também. Então, ele sente falta disso. Né? Da rotina. Então, eu cuido dos cachorros enquanto você prepara o café da manhã. Domingo eu faço tal coisa. Nas festas eu faço isso, você faz aquilo. A casa que nós construímos. Então, não é que aquele que sai, não necessariamente ele é uma pessoa insensível, mas uma pessoa que fez uma outra escolha e ele vai lidar com essa perda que pode acontecer. Então, a falta dos hábitos do cotidiano. E são mais afetados porque, habitualmente, são os homens que saem de casa. O que mais que acontece? No entanto, culturalmente, a retomada afetiva do homem é mais aceita. Né? Uma grande maioria, passa por um estado de euforia pós-separação. Como é que você está? Ótimo. Estou conhecendo muita gente, estou saindo bastante, estou saindo com um monte de mulheres, e por isso a pessoa diz que está bem. Só que essa fase de euforia não significa amar alguém, uma novidade, mas talvez uma forma de negar a falta que sente ou o estresse que a relação anterior também causou. Medo dos filhos não serem aceitos pela nova companhia. Isso ocorre tanto com o homem quanto a mulher. É muito comum também
uma mulher num novo casamento não aceitar os filhos do casamento anterior. Os casais brigam muito por isso. Existe muito ciúme dos filhos do casamento anterior. Casais de segundo casamento, que a briga é muito grande porque você prefere o outro, porque você dá mais, porque o dinheiro que você dá de pensão faz falta nesta casa. Então, sempre um alerta que a gente dá para quem se une pela segunda vez é: o orçamento será mais restrito, muito provavelmente, salvo se houver um ganho fora daquilo que for considerado uma evolução normal de promoções, de ganhos, etc. Então, problemas sociais graves, porque se há um novo casamento e novos filhos, plano de saúde, aposentadoria pequena, como é que eu vou prevenir isso para chegar lá? Tudo isso precisa ser pensado. Portanto, que o amor não pode ser cego. E a mulher separada? Habitualmente fica com os filhos, culturalmente é assim que acontece. E existe sim um preconceito por parte de outros homens de retomar a vida afetiva com aquela mulher. Não é regra geral, mas é frequente. Eu não vou criar filhos de outro homem. Então começa que é difícil mesmo uma retomada afetiva. E às vezes a necessidade de um orçamento, de precisar trabalhar um pouco mais, de acumular tarefas domésticas, e então também o estresse é muito grande. E a Nicole Kidman, que é uma atriz bastante conhecida, linda, maravilhosa, né? Que foi casada com Tom Cruise. Quando ela saiu daquele casamento, ela fez essa revelação. Esta parte da minha vida acabou, a parte de relacionamento homem e mulher, a dificuldade que ela imaginou que fosse sentir de encontrar um novo companheiro. Acabou que encontrou, que teve filhos, mas naquele momento ela se sentiu de fato dessa maneira. Estou querendo encontrar um outro homem, mas não é fácil. Sou uma mulher de 37 anos com 2 filhos. 37, é muito pouco. Né? Então, veja como é que as coisas acontecem. Então, dificuldades de uma retomada social por estar sozinha. Na hora do almoço, é comum as mulheres irem ao restaurante e comerem sozinha. Pressupõe-se que ela esteja comendo sozinha por estar em horário de trabalho e aproveitando que só pode comer ali. Mas à noite, ela se arruma, se põe bonita, usa uma roupa bonita e vai a um restaurante bom. A pergunta, invariavelmente, é: a senhora está esperando alguém? Não, eu vou jantar sozinha. Causa estranheza. E causa estranheza principalmente na mulher. Mas eu vou sozinha? Então, as pessoas ainda não estão habituadas a lidar não com a solidão, mas com o fato de poderem fazer algumas coisas sozinha. E a sociedade também olha de uma forma mais atravessada. Então, falta de companhia para fazer as coisas que eram habituais e que davam prazer. Vamos fazer uma caminhada? Vamos almoçar não sei aonde? Vamos fazer uma viagem? Puxa, agora com quem eu vou viajar? Com quem eu deixo os filhos? Mas eu vou no dia que as crianças estiverem com ele. Às vezes, nem sempre é possível organizar as coisas dessa moda. E medo de não encontrar uma outra pessoa também é muito frequente. Será que alguém vai me querer? Então, tendência a ter menos recursos financeiros. Preocupação em envelhecer sozinha. Por quê? Porque o homem, habitualmente, ele imagina que ele possa, e nós todos imaginamos que o homem venha refazer a vida com um pouco mais de facilidade. Mas a mulher normalmente não é vista dessa maneira. Então, ela também acha que talvez seja difícil enfrentar essa vida dali para frente e que talvez ela não tenha alguém para cuidar dela na velhice. Então, problemas sociais graves também dos mesmos. Plano de saúde caro, aposentadoria pequena e envelhecer bem é muito caro. É a fase onde os recursos diminuem, os planos de saúde são mais caros, os remédios são mais necessários e são caros, e com isso a dificuldade de se sentir bem, confortável e segura. Por vezes, naquele casal, não houve o contrato de que a mulher fosse trabalhar, mas o contrato de que ela cuidaria da casa. A lei acompanha isso? Não necessariamente. A pensão atribuída à mulher, ela é
menor do que era o padrão de vida dela e dos filhos. Então, existe um percentual, salvo se ela trabalhar e isso for discutido de uma outra maneira. Então, nós já falamos aqui várias vezes a palavra trabalhar e falamos de finanças. Para o homem e para a mulher, existe uma perda de identidade. O homem deixa muitas vezes de frequentar o grupo que frequentava com a mulher. E ela, por sua vez, também. Quando se tira o sobrenome, ela perde os documentos. Então, hoje, é muito comum que as moças não adotem mais o nome do marido. Por quê? Porque se separar, não precisa trocar os documentos. Eu não preciso ter mais essa perda, mais esse trabalho. É um processo de desenraizamento daquilo que era o hábito, daquilo que era o projeto, daquilo que era o cotidiano, daquilo que era a vida daquele casal, daquela estrutura. Agora, tudo isso tem que levar em conta alguns fatores. Por exemplo, a idade da separação. A pessoa se separa com 25 anos de idade. A pessoa se separa com 70 anos de idade. São situações muito diferentes. Então, de novo, surge a questão financeira. Como viver? Quanto custa viver sozinha? Tem que vender a casa, não tem que vender a casa? Quem fica com isso, com aquilo? Veja, nós não estamos nem falando agora, exatamente neste momento, de perdas afetivas, da dor. Por quê? Porque isso também faz parte. E quando a gente fala de separação, esse é um dado importante também que precisa estar combinado. Então, o ciúme dos novos companheiros, para ela ele dá coisas. Com ele ela é diferente, ela é legal, diferente do que era comigo. Se realmente a pessoa melhorou, quem ficou para trás, quem ficou na separação, não vê isso com bons olhos. Por quê? Porque está sofrendo. Porque muitas vezes levou para frente um casamento com muita mágoa embutida, com muita coisa que foi considerada. Eu passei por tudo isso, eu aguentei tudo isso. E ciúme dos filhos, como nós já vimos. E aí um conceito de parentalidade e maternagem, substituindo o conceito de paternidade e maternidade. Então, o que é parentalidade e maternagem? É um desafio para o terceiro milênio. É um desafio daqui para frente. Porque eu vou levar esse sentimento, essa construção, essa resolução interior para os meus relacionamentos, para o meu relacionamento com os meus filhos ou com os filhos da outra pessoa. Né? Então, nós temos aqui, envolve a preparação e a aprendizagem por meio da interação entre as gerações. Então, independente da maneira como a pessoa se relacionou com seus pais, ele tem que trabalhar isso, resolver isso, para que isso agregue, seja algo a mais no relacionamento, e não a relação de pai ou de mãe carregada dos traumas que ele viveu. Então, função integradora. Então, não basta ser genitor, nem ser designado como pai. É necessário tornar-se um pai consciente e bem resolvido emocionalmente. Eu não vou precisar projetar no meu filho, na minha filha, algo que eu não consegui fazer. Eu vou respeitar aquele outro desejo, aquela outra construção, aquele outro encaminhamento. Guarda também é uma questão importante da gente entender. Então, guarda é definir quem está mais apto a ficar tomando conta dos filhos, e isso tem sido atribuído frequentemente à mulher. Mas agora, desde 2008, existe a guarda compartilhada. Então, é assim, muitas vezes tudo que eu tenho são esses filhos. E agora, ele também vai fazer um pouco essa parte de maternagem. Ele também vai cuidar. Será que vai cuidar direito? Como é que vai lidar a nova namorada? E aí, internamente, é um turbilhão. Mas o fato é que a guarda compartilhada, no nosso entendimento, é uma conquista. É uma conquista porque dá aos pais a possibilidade de compartilharem a educação, o convívio, as tarefas, porque não tem divórcio de filhos, só tem divórcio entre os cônjuges.
E aí nós temos um outro conceito, uma outra questão, que é a alienação parental, onde no processo de separação um cônjuge coloca o filho contra o outro, contra o pai ou contra a mãe. E isso é um terror, porque emocionalmente essa criança fica destruída. Porque ela gosta dos dois, mas ela é envenenada de tal maneira que ela passe a matar dentro de si própria a figura, a emoção, o amor que ela tem pela outra parte. E os artifícios que acontecem são os mais variados. Tem gente que muda de cidade para impedir o contato, que nunca está em casa com as crianças na hora da visita, e a criança sofre. Será que isso é comum? 80% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. E tem aqui um site, www.alienaçãoparental, com C, né, sem C cedilha, alienaçãoparental.com.br, e lá nós vamos encontrar bastante informação sobre alienação parental. E estima-se que mais de 20 milhões de crianças passem ou sofram esse tipo de violência. Desenvolve como que uma doença. É uma doença. Né? Eu vou matar você dentro do meu filho. Eu vou fazer com que ele não goste de você. Só que não se para perguntar o que é bom para essa criança. E o bom para a criança é ter esses afetos integrados dentro de si próprio. Então tem a separação dor. Quando há separação, há um sofrimento muito grande. Eu não queria me separar. Aquela pessoa era importante para mim. Eu ainda gosto dela. Mas eu tenho que encarar essa separação. Mas está doendo muito. Tem a separação com perda de status e patrimônio. Como é que eu vou contar isso para as pessoas? Eu vou ficar mais pobre? Como é que eu vou ser visto ou vista daqui para frente? Como é que eu vou ficar sem essa estrutura a qual eu estou habituado e, de alguma maneira, eu valorizo? Então, é uma situação de perda. E tem a separação alívio. A separação alívio é aquela que fala, ufa, acabou. E nós vemos casais que têm uma relação de alto grau de sofrimento. Muito sofrimento. Então, a percepção de que, apesar da possível sensação de estranheza, puxa, eu estou me sentindo aliviada, é estranho eu me sentir aliviada, estava muito ruim, saiu um peso, será que é certo eu me sentir aliviada? Será que é certo, espiritualmente falando, dentro da doutrina espírita, a separação? Então Kardec diz que a indissolubilidade do casamento é uma lei humana. Ou seja, casais se separam. A sensação de uma maior produtividade, porque saiu a faca da cabeça, saiu a situação de constrangimento e a pessoa consegue olhar não mais para a relação doentia, mas para a vida como um todo. Maior competência para administrar a vida, porém vai precisar reaprender a viver naquele novo formato. Então, recomeço não dá para sair do nada. Tem que sair de uma construção interior. Tem que sair da construção pessoal satisfatória durante a vida. Nós não podemos pensar no casamento como uma relação de dependência, porque a separação, dor, ela vai ser muito grande. Então, amor é a relação entre duas pessoas emocionalmente adultas e independentes emocionalmente. Eu não entro na relação para depender. Eu entro porque eu gosto e eu entro porque eu considero aquela relação viável para constituir uma família e de longo prazo. Mas se algo acontecer no meio do caminho, eu tenho uma estrutura pessoal interior para lidar com esses acontecimentos. Então, importância de ter grupos de amizade, porque aquele casal paixão, um olha para o outro e não olha mais nada. Quando o outro sai da frente, não existe um mundo ao redor. Manter grupos de amizade. Não é amizade para tirar o foco do casamento, mas ter um grupo, manter a vida, porque tudo isso faz parte, não do casamento, mas da vida de cada um de nós. Pertencer a grupos de afinidades, intelectuais, lazer, religiosos, filosóficos, e entender que o período mais crítico para a readaptação são os 2 primeiros anos pós
pós-separação. O segundo momento é a descoberta de potencial, sentimentos de reestruturação, eu preciso me organizar, de autovalorização, eu sei fazer isso bem, crescimento como pessoa, devido a todo esse processo, nós podemos crescer sempre, com algumas oscilações de humor. E num terceiro momento, mais sentimentos positivos, melhora da autoimagem e confiança na possibilidade de continuar progredindo e aprendendo. Sempre lembrando que o objetivo da vida, o objetivo divino, não é sofrimento e punição, mas crescimento e aprendizagem. E isso a gente pode fazer sempre. Se nós não trabalhamos o que sentimos, nós estacionamos na raiva, na mágoa, e não há o refazimento. Então, é fundamental em toda a vida a preservação da capacidade de amar. Não é de me apaixonar, mas de amar, de viver em paz, de viver internamente uma afetividade saudável, equilibrada. Eu posso gostar das pessoas. Eu não preciso brigar com o mundo porque isso aconteceu comigo. Não entrar para ser dependente em nenhuma relação. E aprender, né? Buscar autoconhecimento, buscar empatia, entender o ponto do outro, entender o que gera a repetição de modelos. O que nós vemos de repetição de modelo nos casamentos é algo absurdo. Foi o modelo que nós aprendemos, é o modelo que nós tendemos a reproduzir. Se não se modificar emocionalmente, vai acontecer de novo, porque eu tenho que aprender, eu estou naquela faixa de sintonia. Ser racional não é ser frio e insensível. Tanto que na doutrina espírita nós falamos da fé raciocinada. Então, o que significa? Entender. Eu preciso entender. Eu preciso aprender a lidar com a vida concreta. Eu preciso aprender a lidar com o caixa eletrônico, com o orçamento doméstico. E não se precipitar em arrumar alguém. E não esquecer o contrato. O que foi que nós combinamos? Respeitar o período de luto pós-separação. Esse luto é a maneira como a gente trata esse período onde a separação acontece, e nós temos que respeitar e entender e não nos precipitarmos de maneira alguma. As coisas têm que acontecer naturalmente e não por ansiedade. E quando nós falamos em recomeço, às vezes o recomeço é com a mesma pessoa. Mas precisa ter todas essas etapas. Eu preciso entender o que não funcionou. Onde que não deu certo? Onde que uma parte se anulou? Onde que engoliu o sapo? Onde que foi violento e agressivo? Onde que foi intolerante? É isso, seja com quem for o recomeço, precisa ser decodificado, aprendido e modificado. Não podemos viver, então, com a expectativa fantasiosa. Nós somos o que podemos ser, sempre. E aí, nesse novo recomeço, quando a gente pensa casar ou comprar uma bicicleta, é preciso pensar muito bem da primeira ou eventualmente até da segunda vez. Porque se nós não fizermos a nossa mudança interior, o que vai acontecer? Vai acontecer de novo. Então lembrar que amor não é uma relação entre duas pessoas dependentes, mas duas pessoas adultas emocionalmente. Eu quero compartilhar a minha vida com você. É 1 mais 1 igual a 3. Juntos nós podemos fazer muita coisa. Mas se não fizermos, eu estou inteira, apesar do sofrimento, porque o sofrimento, ele pode, não deve ser desejado, mas ele pode ser fator de crescimento, sim. Né? Lidar com o sofrimento é que define a questão adulta, capazes de respeitar as diferenças. Bom, e vocês querem colocar alguma coisa, falar alguma coisa sobre separação e recomeço, depois de respirarem, evidentemente. Quem quer falar alguma coisa, comentar? Ercília, meu nome é Sidney. Eu acredito que as duas maiores dificuldades de um relacionamento é o sentimento de posse e a dependência emocional. Por isso gera o desrespeito e a pessoa querer tomar conta da vida do outro, e essa pressão psicológica que vai levar com que a pessoa entre no estresse emocional muito grande, que se sente insuportável num relacionamento. Então acredito que o sentimento de posse e a dependência emocional é
os dois piores fatos para a separação. Concordo com você, são fatores importantes. Nós não somos donos de nada, nós somos companheiros, né, de vida. E lembrando que Emmanuel coloca a definição de casamento como um regime de convivência entre duas pessoas que se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então, nós estamos para nos cuidar, nós estamos para trabalharmos como facilitadores do crescimento do outro. Quando existe a posse, eu não quero que o outro cresça, eu quero que ele permaneça. E a vida, a reencarnação, ela busca a evolução. Então, concorda aí com o Sidney. Quem mais quer falar alguma coisa? Esses assuntos são um pouco difíceis da gente lidar, porque é tão bonito falar que tudo é cor-de-rosa, mas a verdade é que pessoas se separam, né? Pessoas se separam e para uns a relação é mais doída do que para outros. E nós não queremos muitas vezes uma pessoa para compartilhar a vida. Nós queremos um espelho, uma pessoa igual. E não tem igual. E nós precisamos aprender com as diferenças a respeitar, porque a diferença, a primeira coisa é respeitar. A outra coisa que eu considero importante é a gente ter em mente que nós podemos querer agradar o outro. Não é querer ficar bajulando o outro ou inventando coisas. Mas é legítimo, é gostoso. Eu vou fazer isso porque ele gosta. Eu vou fazer isso porque ela gosta. Isso não é o processo de autoanulação, mas é algo que faz parte do espírito adulto, do ego adulto, de querer dedicar amor a outra pessoa. Então, essas são questões que a gente precisaria pensar. Então, quando um casal surge para buscar uma terapia, às vezes eles estão juntos há 20 anos, por exemplo, né? Então, eles imaginam que conheçam um ao outro absolutamente. Mas eles sabem como um atormentar o outro. Eles sabem os defeitos, né? Mas eles não aprenderam a valorizar. Por outro lado, muitas vezes as pessoas também não se valorizam. Então, como é que é? Eu sou carinhosa, de fato? Como eu sou carinhosa? O meu carinho é de oferecer uma flor? O meu carinho é de ter uma casa arrumada? O meu carinho é de dar um peteleco no outro? Eu tive uma mãe, numa época, que falou: meu filho é muito agressivo comigo. Ele me dá coquinhos. Eu falei: o que é coquinho? São murrinhos na cabeça. E ela detestava isso. E o filho falou: mas eu faço isso para te agradar. É carinho. Eu falei: então, vamos perguntar que jeito que ela gosta de receber carinho. Como é que é o carinho que você gosta? Eu gosto quando ele alisa, não quando ele dá coquinho. E no casal tem muito isso. A outra, estabelece-se uma rotina. E o que acontece quando acontece todo dia, tudo sempre igual? Como diz uma música. Então, nós vamos cristalizando um comportamento. Nós deixamos de evoluir. Então, nós precisamos de uma relação criativa. Quando isso não acontece, uma relação dinâmica de crescimento, quando isso não acontece, é possível que haja uma ruptura. Por outro lado, um dos fatores que nós colocamos, a bebida excessiva, o adultério, né? Essas questões que vão contaminando a relação, minando a parte afetiva, o respeito, contaminando energeticamente. Então, são questões que a gente precisa levar em conta. Quando falar caso ou compro uma bicicleta, eu tenho que saber se eu estou apto ou não para aquilo que eu estou me propondo. Eu tenho que olhar para aquela pessoa não a partir da fantasia de que seremos felizes para sempre, porque não tem esse felizes para sempre. Tem uma boa relação, isso é possível, construída, nem sempre de maneira fácil, muitas vezes de uma maneira de luta, de buscar, de construir. Então, isso não é
não é fácil. É a relação mais difícil no campo das relações humanas. Temos uma pessoa de um internauta, não é isso? A Gisele. E o que fazer quando o outro não quer se separar e ameaça sempre quem quer? Pois é. Será que essa pessoa não quer se separar porque gosta, porque tem medo? Medo de tudo aquilo que nós vimos que pode ser a nova etapa da vida, falta segurança, falta autoconfiança. Por vezes, se o objetivo é aprender, não basta sair do lado dessa pessoa, porque o contrato é de assistência mútua. Então, às vezes, é preciso ter uma série de conversas, um diálogo profundo, de tal maneira que as razões fiquem claras para ambas as partes. Até porque, se uma das partes quiser, de fato, ir embora, em algum momento vai. E quem fica também tem o direito de dizer: eu quero continuar ou não, eu quero você de volta ou não. Aqui está o limite da história, né? Então, tem essa questão que é importante para a gente perguntar, que é o diálogo, né? Normalmente, essas questões que o nosso amigo, que a Gisele colocou, ela é decorrente de uma fragilidade emocional, de uma relação de dependência, onde ela pode se voltar contra si própria num ato autodestrutivo, que é a ameaça que está implícita. Tem uma outra pergunta da Karina. Por que muitos homens têm medo de assumir uma relação, principalmente quando se tem um filho da relação anterior? Pois é, essa questão da posse, né? Este é o meu filho, é a minha cria, né? Nós ainda não temos um amor tão grande, um amor que ele seja irrestrito, de tal maneira que, independente de ser meu filho ou ser filho de outra pessoa, eu dedique a ele o melhor de mim, o meu amor. Então, nós vemos pessoas que são inseguras, pessoas que têm medo, pessoas imaturas, né? Pessoas egoístas, e justamente egoístas porque imaturas, que têm medo da sombra do pai daquela criança, que é ex-marido, ex-companheiro daquela pessoa, né? De ter que conviver com aquele passado e não entender que as coisas podem mudar. Mas tinha uma pergunta sua aí. Ercília, Edson Brito. A pessoa casa pela primeira vez, faz aquele castelo, mas infelizmente magoa o seu companheiro, a sua companheira. Separa. Parte, tem a consciência de que cometeu algumas falhas. Tenta fazer as transformações, casa novamente. Ocorre novamente com uma outra pessoa os mesmos problemas de relacionamento e se separa. Deve tentar novamente? Ou não? Deve tentar entender por que está repetindo os mesmos problemas, os mesmos erros. Porque se não se resolver, pode casar 10 vezes, as coisas vão acontecer de novo. A única coisa que vai acontecer é que o arquivo de mágoas, o arquivo de sensação de incompetência vai ser cada vez maior, né? Então, o importante, porque a gente fala casar, o importante é ir para uma relação de crescimento. Ela pode ser uma relação de casamento, mas ela não pode ser uma relação de casamento boa se a pessoa não estiver em equilíbrio. E, normalmente, as pessoas se casam mais jovens. Hoje, já se casam com mais idade, teoricamente, com maior maturidade. Mas, muitas vezes, essa teoricamente maior maturidade é acompanhada de um outro sentimento. Meu marido é meu diploma. Então, eu já entro pronta para sair. Quanto que eu vou tentar? Quanto que eu tenho de maturidade para investir o meu melhor naquela relação? Então, não existe condição de se casar 10 vezes se não houver um crescimento. As pessoas muitas vezes entram para ser dependente. Começa que é engraçado, é comum, é bonitinho, né? Mas as pessoas normalmente se chamam por apelidos. Purinhos, né? E
E depois, quando um fala o nome do outro, é porque deu encrenca, é porque brigou. Então, o que é isso? Né? Será que falar o nome do outro? Mas é que sempre falou. São os códigos. Né? Então, quando a gente fala de maturidade, é algo para construir para a vida inteira. Viver a vida inteira ao lado de uma pessoa em estado de harmonia é uma coisa muito difícil. Meus pais nunca se separaram, estão juntos há 50 anos. Um dorme num quarto, outro dorme no outro, um não fala com um, o outro tem família fora, mas estão casados há 50 anos. Veja, nós precisamos começar a entender essa relação como um projeto espiritual de crescimento, de maturidade, de busca de responsabilidade e não de paixão. A gente costuma dizer que não é um contrato de corpos, é um contrato de espíritos em busca da evolução. Mas isso não é romântico. Isso não é romântico. O que é romântico, então? É ir pelo mundo da fantasia e, quando não der certo, sair destruída, machucada. Eu não estou negando que possa existir a dor. Eu estou dizendo que a dor é melhor administrada por uma pessoa emocionalmente adulta. Essa é uma diferença. Nós não podemos, como na perda de um filho, por exemplo, uma grande dor. Né? A falta, a saudade, ela pode continuar existindo, mas eu não posso morrer junto. Né? Não posso encerrar a minha vida ali, porque aquele é um ciclo que passa a ser administrado de uma outra forma. Na separação, o eventual recomeço com a mesma pessoa ou com uma pessoa diferente, ele pressupõe uma nova relação, uma nova forma de contratar o que vai acontecer e de deixar claro para um e para outro. Por quê? Porque se retomar do jeito que já foi, vai dar errado de novo. Então, eu escuto casos e mais casos. Né? Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas dá tempo de eu contar um exemplo rapidinho. O exemplo qual é? De uma moça que tinha 2 filhos e o marido foi embora. Ela foi para a terapia, nós começamos a conversar e depois de algum tempo o rapaz quis voltar. E ela falou, olha, Cília, eu vou voltar com ele. Eu falei, ele mudou? Você já mudou o suficiente? Ele é outra pessoa? Ela voltou com ele. Ele saiu, adotou uma criança, trouxe para casa, ela engravidou novamente, ele foi embora e ela ficou com 4 filhos para cuidar. Por quê? Porque aquele impulso de voltar com ele foi maior do que a autoestima, do que a razão e do próprio sentido de amor. Ela não voltou por amor, ela apenas voltou com aquele moço que havia parado nos motivos que geraram a separação. E como não foi resolvido de nenhuma das partes, aconteceu de novo. E de uma maneira mais grave. Porque se ele não assumiu os 2 filhos, ela ficou com os 4 e a vida dela foi muito complicada para ela se reorganizar. Então, quando as pessoas falam em volta, eu sempre digo, com quem? Com o quê? Com que situação? Com que nível de prontidão afetiva você vai recomeçar a sua vida? O que é que você tem a oferecer e como você se vê com disponibilidade para receber coisas? Os problemas que geraram a separação foram resolvidos? Porque não basta ter consciência, é preciso resolver. As pessoas dizem, olha, eu preciso emagrecer. A pessoa tem consciência disso, mas não faz nada para isso. Eu preciso fazer ginástica, mas não faz nada. Então, existe a consciência, mas não existe a ação. Então, viver é um processo de conscientização, de tomada de responsabilidade que se transforma em ação. E aí as coisas começam a mudar. Lembrando que nós podemos ter uma vida bastante razoável, uma vida muito boa, uma vida alegre, se nós tivermos a vida como um todo de uma forma bem estruturada. Se eu tenho amigos, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um ideal, à medida que me falta uma parte importante, eu estou ancorada por toda a minha construção de vida. Eu não estou dependente disso. Isso é a minha vida. A vida que eu construí com todos os meus valores. Então, quando existe uma situação de perda, essa perda é melhor administrada.
E a pessoa tem a possibilidade de retomar, vencendo preconceitos, autolimitações, melhorando a sua autoimagem e reconstruindo a sua vida. Gente, obrigada, um abraço para todos vocês.